e a história irá mostrar, os senhores podem ter certeza. Obrigado, senhor presidente. Que agradeço a presença, agradeço Vossa Excelência. Pela ordem de inscritos, deputado Edmilson Rodrigues, Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos. Presidente Marcos Rogério, queria aqui parabenizar a condução do deputado Rodrigo Pacheco e os que o têm substituído, porque espera-se que um deputado do PMDB sofra algum grau de desconfiança. Eu acho que a prática concreta de discorrer o trabalho, mantendo a ordem e respeitando as opiniões, respeitando o regimento, merece ser ressaltado. Queria parabenizar o deputado Sérgio Sveiter pelo relatório, que é expressão de um esforço, de um conhecimento técnico, de um profissional do direito que hoje exerce um mandato parlamentar, e o cuidado de se ater, apesar de ter naturalmente uma feição política, de se ater à legislação brasileira, à Constituição e demais normas. Um relatório que nos convence de que há indícios suficientes para que autorizemos o Supremo Tribunal Federal a seguir na investigação e no julgamento, caso aceite a decisão da Câmara e torne definitivamente réu o presidente da República, Michel Temer. Pode o Supremo também não decidir nesse sentido. Bem, a corrupção é estrutural. Este país tem 3.000 famílias que dominam mais de 300 milhões de hectares. Esse país tem 5 famílias de banqueiros que dominam todo o sistema bancário. Esse país tem 9 famílias que praticamente monopolizam a mídia. Esse país tem menos de 10 empreiteiras que assinam a construção de todos os grandes projetos financiados pelo erário público ao longo de décadas e décadas. Esse é um país onde a corrupção está estruturada. E mais ainda, eu estou usando, na verdade, parte de uma entrevista do doutor Luiz Francisco Fernandes de Souza, que teve coragem em tempos em que o Ministério Público não tinha autonomia, muito menos da Polícia Federal, de colocar o dedo na ferida da corrupção e acusar, inclusive, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas eu queria aqui complementar com a Auditoria Cidadã da Dívida, que afirma, com base técnico-científica, de grandes economistas de respeitabilidade internacional, inclusive a nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, sua principal liderança, que o sistema da dívida, a história do sistema da dívida é a história da corrupção. O endividamento público para transferir recursos públicos para o setor financeiro. E ela, numa análise histórica, mostra que desde 1822, a transferência de uma dívida do Estado português ao Brasil, começa esse sistema a se instalar, ganhando a feição de hoje na era do capital financeiro. Bem, há algumas contradições, falsas contradições, não são meras contradições formais. Creio que, quando o relator, deputado Sveiter, fala que, quando a dúvida é pró-sociedade, usou-se essa afirmação para tentar dizer que ele estava negando o direito do réu a também, na dúvida, ter o benefício da dúvida. Ora, a sociedade, no entanto, tem o direito de saber quando, de fato, há indícios de envolvimento em crime das suas autoridades, neste caso, da autoridade máxima do executivo do país. Aliás, chefe de Estado e chefe de governo. Então, o relator tem a mais absoluta razão. No entanto, o direito do réu é um direito indissociável do direito à sociedade. O que nós estamos fazendo aqui? Então, essa dicotomia não existe. É uma dicotomia falsa para se dizer
que quer-se aqui estabelecer um estado de exceção e condenar. Aliás, o digno doutor Antônio Mariz, quero parabenizar pela brilhante defesa do presidente Michel Temer, mas eu creio que a causa é bastante difícil, teria que ser um jurista brilhante e um grande orador. Mas em determinado momento, como força de expressão, o doutor Mariz diz, esta casa não pode condenar sem prova. E cadê? Me prove que houve 1 centavo, 1 vintém ou 1 ré, qualquer coisa desse tipo. Foi forte aquilo para quem assistia. É claro que essa é a obrigação, o uso da competência e, inclusive, da dimensão emocional para convencer a sociedade e os próprios deputados de que o seu procurado é inocente. Questionou-se a licitude das provas. Eu creio que depois que a Polícia Federal fez a perícia, realmente não há que se questionar a licitude da prova no sentido de que se houve ou não fraude na decupação dela. Mas, ao mesmo tempo, o relator fez questão de citar, no processo de cerca de 20 anos, como o Supremo Tribunal Federal já incorporou o direito de gravação e de funcionar como prova quando um dos envolvidos ou um acusado não necessariamente tem que autorizar. Até porque a conversa entre o presidente e aquele que hoje ele diz é criminoso, ele custou muito a descobrir, será, que o Joesley Batista era criminoso? Essa conversa foi autorizada por ele. A tramóia para que o Joesley entrasse numa casa oficial, sem se identificar, toda a articulação feita para isso, já dá, digamos, mais força à tese de que realmente há todos os indícios para que a Câmara autorize o desenvolvimento do processo pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque o que o artigo 86 da Constituição Federal, no caput, no parágrafo 1º, diz, é que há um duplo exame de admissibilidade. Mas eu quero aqui fazer referência a uma mensagem 21.564 do ministro Carlos Veloso, por ocasião do impeachment do Collor. Um trecho apenas. Na Câmara ocorre apenas a admissibilidade da acusação, a partir da edição de um juízo político, que a Câmara verificará se os fundamentos são plausíveis ou se a notícia do fato reprovável tem razoável procedência, não sendo a acusação simplesmente fruto de quesilhas ou desavenças políticas. Então, baseado nesta visão, nesta concepção, nós julgamos que há indícios suficientes e, naturalmente, com todo o direito que o réu tem a favor de si da dúvida, o direito da defesa, o Supremo Tribunal Federal, dentro da ordem constitucional, institucional, legal do nosso país, fará um trabalho sério de investigação e certamente não condenará se não tiver havido crime. Agora, se houver crime, tem que pagar, porque este país não pode mais ser o país com as cadeias abarrotadas de pretos, pobres, desempregados, moradores da periferia. Não é admissível que a justiça tenha classe e tenha cor, que a mulher do Cabral não saiba onde tem 40 e tantos milhões de joias e seja solta, vive em casa na sua mansão com 16 empregados porque tem filho de 14 e 11 anos de idade, e que outra mulher que roubou 2 quilos de peito de peru durante a Páscoa e alguns chocolates para levar para os seus filhos, tem um filho de 14, outro de 9, outro de 3 e um de 2 meses sendo amamentado, sendo preso junto com ela na cadeia. Se o presidente cometeu crime, tem que pagar. Agora, o que nós não podemos é admitir que já há 40 dias o povo, 206 mil brasileiros, sofra cuspalhadas cotidianas numa tentativa de inviabilização, de obstrução da justiça, numa tentativa de inviabilização do prosseguimento de uma investigação que deixe claro a toda a sociedade a dúvida. Realmente, a gente não viu o Rocha Lula entregar a mala. Não se sabe se ele foi buscar os 500 mil de volta. Agora, é verdade que tudo leva a crer
que está articulado aquele processo de cobrança semanal de propina, de uma propina milionária. Isso não pode ficar como dúvida, isso tem que virar ou verdade ou mentira. Somente o Supremo Tribunal Federal pode fazer um julgamento isento. É por isso que nós temos a obrigação de evitar a cuspalhada diária no nosso povo e autorizar o prosseguimento. Muito obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Pela ordem de inscritos. Contrários, deputado Danilo